A presença do Senhor já é notória neste lugar. Aleluia! Você que pode, abra sua Bíblia no livro de Daniel. Em reverência, vamos ficar em pé. Daniel 1. Vou ler alguns versículos da palavra do Senhor. Aleluia. Todos encontraram? O tema é o seguinte: os jovens israelitas na corte de Nabucodonosor. Diz assim: no ano 3º de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, chefe dos eunucos, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens de família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deveriam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deveriam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele. O rei comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deveriam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhe deu os outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Versículo de número 8. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a bebida e beber o vinho a qual o rei lhe ordenava. Somente a parte A. Vou ler novamente. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer e beber o vinho que o rei lhe ordenava. Pode tomar o seu assento? Aplauda o Senhor mais uma vez, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E assim como nós louvamos a Deus, também o Senhor recebe as nossas palmas como um louvor a Ele. Aleluia. A palavra do Senhor, ela vai nos instruir acerca de Daniel, um homem que é temente a Deus, um homem que é segundo o coração de Deus. E eu lendo essa mensagem, o que me chamou muito a atenção foi o versículo a qual diz 2, que Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. E aí eu comecei a meditar, eu comecei a entender. A cidade a qual eles estavam retratando era sobre Jerusalém. E eu me perguntei, eu falei, mas por que Deus permitiu que os babilônicos entrassem nessa cidade e arrancasse tudo aquilo que eles tinham no templo do Senhor, tirasse pessoas de Jerusalém para levar para a Babilônia? Por quê? E aí eu fui meditar na palavra do Senhor e a palavra vai dizer que em Jerusalém muitas pessoas, muitos dos povos estavam se desviando do caminho do Senhor. Eles estavam seguindo por outra direção, a qual não era a direção do caminho do Senhor. Eles estavam seguindo uma direção que era adorar outros deuses, que era fazer coisas ilícitas aos olhos do Senhor, que era negar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, para poder dar um poder a um Deus desconhecido. E o Senhor não se agradou disso.
E não é diferente nos dias de hoje. O Senhor, Ele me deu uma palavra muito forte essa noite. E o irmão Gilson disse que nós precisávamos de uma palavra forte. Porque nos dias de hoje, o mundo lá fora tem tentado tragar muitas pessoas dentro da igreja, tanto dentro como fora. E muitas pessoas estão sendo enganadas por Satanás. Muitas pessoas estão sendo enganadas a ponto de se desviar dos caminhos do Senhor e ir para outros caminhos, para outros rumos, a qual não é a vontade de Deus. Então, Deus permite que Nabucodonosor, um rei muito poderoso, em Babilônia muito poderosa, entrasse em Jerusalém e ali derribasse Jerusalém, pegasse os utensílios da casa do Senhor, levasse para a Babilônia como se aquilo fosse nada, como se aquilo não servisse para nada. Então, acontece. Jerusalém é destruída, os babilônicos entram em Jerusalém, pegam as coisas do templo, levam para a Babilônia. E aí o rei dá uma ordem: tragam-me moços sábios, moços de boa aparência, moços inteligentes, moços segundo o coração de Deus, porque eu quero que eles trabalhem para mim. Tragam. E o rei dos eunucos foi lá buscar esses jovens, e dentro dessas pessoas que vieram estava Daniel. E é sobre Daniel que eu quero pregar aqui hoje. Você tem sido Daniel na presença do Senhor? Você tem sido Daniel? Você tem rejeitado algumas coisas ou você tem aceitado algumas coisas? Então, chega Daniel junto com seus amigos, mas eu não quero dizer sobre eles, não, eu quero falar sobre Daniel. E a primeira coisa que eles vão fazer quando Daniel chega é mudar o seu nome para Beltesazar. Ou seja, sabe o que o inimigo faz muitas das vezes com as nossas vidas? Ele troca os nossos nomes. Sabe por quê? Porque ele aponta a gente pelos nossos pecados. Ele não pronuncia o seu nome. Ele já aponta pelo pecado. Sabe por quê? Porque ele quer te destruir. Então a coisa que ele tenta fazer é te apontar pelo seu erro. E ali Daniel, um jovem de Jerusalém, um jovem com princípios de Deus, é obrigado a se chamar Beltesazar. Um nome babilônico, um nome referente a outro Deus que não é o nosso Deus. E o inimigo tenta fazer isso com as nossas vidas. Ele tenta nos enganar, ele tenta trocar o nosso nome, ele tenta nos acusar pelo nosso pecado. Mas a partir de hoje ele está derrotado, porque os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Quando Jesus morre na cruz, ele leva consigo todos os seus pecados. E eu quero te dizer, o véu do templo se rasgou e você pode ter contato direto com Deus. Você pode se ajoelhar e você pode pedir misericórdia pelos seus pecados, porque Deus vai te perdoar. Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que o seu pecado é maior que o seu Deus. Jamais. Porque não é. O seu Deus é muito maior. Muito maior. E se você hoje se sente fraco por algo que você cometeu, faça um teste. Fale com Deus, porque Ele vai te perdoar. E esse peso que está em sua vida vai sair, porque Ele te ama e Ele te perdoa. Mesmo se você erra 1, 2, 3 vezes, não importa. Ele está de braços abertos, esperando o seu clamor para receber, para liberar o perdão. E ele troca o seu nome. E aí logo após vai dizer que eles tinham que estudar a cultura dos babilônicos. Eles tinham que ser como um babilônico. Eles tinham que aprender a linguagem. Eles tinham que aprender tudo. Os costumes de Babilônia. Só que Babilônia não agrada a Deus. E é isso que o inimigo tem feito muitas das vezes com muitos cristãos. Ou até mesmo pessoas do mundo. Sabe o que ele faz? Ele quer implantar em você a cultura babilônica. Ele quer implantar em você que não tem nada a ver.
que essa palavra aqui que Deus deixou pra gente ler, que a gente não precisa ler. Ele quer fazer com que você escureça as suas vistas e que você não entenda que Jesus está voltando. Ele quer te fazer um babilônico. Ele quer colocar costumes babilônicos em você, que é o quê? Costumes mundanos. E por que é que você tem emprestado os seus olhos para coisas que não são de Deus? Por que é que você tem emprestado os seus ouvidos para ouvir coisas que não são de Deus? Por que é que você tem emprestado a tua boca para falar coisas que não são de Deus? Por que é que você tem usado o seu corpo para fazer aquilo que não é da presença de Deus? O mundo está aí, querendo tragar eu e você, que temos direito à coroa da vida eterna. O inimigo perdeu e ele quer a sua. E eu vim aqui para te dizer nessa noite que Jesus está voltando. Desperta! Desperta, tu que dormes. Por que você tem emprestado os seus olhos para assistir aquela novela que só traz impureza? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Os seus olhos é a janela da sua alma. Por que é que você tem visto essas coisas e tem aceitado entrar dentro da sua casa? Por quê? Qual é o Deus que você serve? É o Deus Todo-Poderoso ou o Deus de Baal? Qual é o Deus que você serve? Eu vim aqui para te dizer que Jesus está voltando e Ele quer encontrar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E o mundo tenta fazer isso com a gente. Ele tenta nos tragar de uma forma. E não é só pessoas do mundo que estão assim. Pessoas da igreja. Pessoas da igreja que muitas das vezes têm se perdido. Por quê? Porque os pratos são muito grandes. E se você não estiver em vigilância, se você não estiver em oração, se você não estiver com uma vida espiritual em dia, você é tragado. Você é tragado pelo inimigo. Sabe por quê? Porque ele veio para fazer isso, para te matar, para roubar, para destruir. E eu vou te dizer uma coisa muito séria. Eu vou pregar a verdade aqui nessa noite. Se você não colocar a sua vida com Deus em dia, você vai pro inferno. Ser crente não é mais brincadeira. Ser crente é algo sério. Ser crente é não aceitar o que o mundo está tentando implantar. Ser crente é não aceitar o que o inimigo tem colocado no mundo. Ser crente é não aceitar as coisas carnais que o inimigo tenta colocar até nas crianças hoje em dia. E o Senhor me tomou muito forte, porque muitos estão dormindo. E qual foi o tema da geração de adoradores? Que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Será que você tem adorado o Senhor em espírito e em verdade? Será que eu tenho adorado em espírito e em verdade? Adorar a Deus não é somente aqui, não. Não é. Adorar a Deus é também lá fora. Como você é lá fora, com quem você anda lá fora, como você fala lá fora, o que você vê lá fora. Somos imagem e semelhança do Senhor. O Espírito Santo de Deus tem que estar em nós. Somos luz, somos sal da terra. Não podemos nos contaminar com as imundícies que a Babilônia tenta trazer para as nossas vidas. E ele tenta. O rei da Babilônia ordena que Daniel seja instruído pelos costumes de Babilônia. Mas Daniel, um servo escolhido do Senhor, ele não aceita. E o rei vai lhe ordenar que ele coma e beba tudo aquilo que o rei estava bebendo. Porém, o que o rei comia, o que o rei bebia, eram coisas oferecidas aos outros deuses. Será que é certo, irmão?
Será que é certo? Será que é certo a gente aceitar outras comidas aí de fora? Será que é certo a gente ouvir coisas que não estão na Bíblia e a gente ficar calado? Será que é certo? O inimigo tem cegado muitas pessoas, mas eu vim aqui para te dizer que o Senhor vai tirar todas as escamas dos olhos e vai colocar uma guia espiritual na sua vida, e você vai começar a andar pelos passos guiados do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós somos a diferença deste mundo. Você tem um dever, que é pregar a palavra a toda criatura, para que elas venham conhecer a Jesus e não irem para o inferno. Alguém aqui quer ir para o inferno? O inferno é real, irmão. Por muitas das vezes que você não tem escutado em várias igrejas, eles não pregam mais sobre o inferno, não pregam mais sobre uma vida espiritual em dia. Sabe por quê? Eles têm medo de perder as pessoas. Mas é aí que eles estão perdendo, porque você não está pregando sobre o inferno, e as pessoas lá fora ficam com os olhos vendados e acham que isso é história de carochinha, que Jesus não vai voltar nada. Mas eu vim aqui para te dizer que Jesus está às portas. Ele está às portas e Ele logo vem. Ele logo vem. Como você está, igreja? Como seu coração está, igreja? Você tem aceitado os manjares que o mundo tem lhe oferecido? Você tem aceitado, igreja, que a prostituição tenha entrado neste mundo? Você aceita colocar na cabeça das crianças que elas podem ser o que elas quiserem, sendo que Deus instruiu que somos homem e mulher? Você aceita? Eu não aceito, porque está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus e eu vou lutar. Eu vou lutar. Por quê? Sabe por quê? Porque eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Levítico. Levítico 18, 22. Eu vou pregar a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, e a palavra liberta. Tá na Bíblia ou não tá? Com homem não te deitarás como fosse mulher. A abominação é. E o mundo tem tentado implantar até na escola. Até na escola. Sejam o que vocês quiserem. Assim como no tempo de Jerusalém, as pessoas estavam fazendo o que elas queriam, o que elas bem entendiam. Elas não estavam se importando com o mestre. E o mestre mandou profetas lá em Jerusalém. E disse para Jerusalém: se não endireitar a tua vida, eu destruirei Jerusalém. E não aconteceu? Jerusalém não foi destruída. O mundo como está no dia de hoje está prestes a ser destruído. Só que graças a Deus a igreja do Senhor não estará mais aqui. Estará na glória. Estará adorando em espírito e em verdade. Aleluia. Então, Daniel diz, versículo 8: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a bebida e beber o vinho que o rei lhe dava. Nós temos dois caminhos a seguir. Ou é o caminho da perdição, ou é o caminho da salvação. Ou é a porta larga, ou é a porta estreita. Se você está em cima do muro hoje, irmão, eu te digo, não demore. Não demore, pois Jesus está voltando. E você pode ficar porque você está em cima do muro, indeciso, se você fica na porta larga ou se você fica na porta estreita. As coisas de Deus não são brincadeira. As coisas de Deus não se brinca. Ou você vive uma vida direita com Deus,
ou o inimigo te traga, ou o inimigo traga a sua família, ou o inimigo traga a sua história, não deixe isso acontecer. Seja como Daniel, você tem a opção de escolha. Você tem a opção de falar assim, ó: ah não, só tem isso mesmo pra gente comer? Daqui vai, eu aceito. Só tem esse vinho, só tem esse pão? Não. Daniel escolheu não se misturar, não ficar impuro. Ou seja, você tem o direito de escolha. Quando o prato vir bater na tua porta, você tem todo o direito de falar: ou eu não posso, que é uma coisa que você já peca, porque eu não posso, está dentro do seu coração. Ou você tem o direito de falar: eu não quero, eu não preciso disso, eu não preciso, porque eu tenho um Deus que cuida de mim e me dá do bom e do melhor. Eu não tenho porquê ficar comendo as migalhas que o inimigo me oferece, porque o meu Deus é o pão da vida. Para que eu vou comer as migalhas se eu tenho pão e se eu tenho água? Para que eu vou comer migalhas se o meu Deus é o pão e é a água? O pão que te fortalece e a água que te limpa. E eu estou com a autoridade do Espírito Santo de Deus para dizer para a sua vida: coloca a tua vida em ordem, porque Jesus está voltando. E muitos ficarão achando que vir para a igreja tá bom. Tô na igreja, tô aqui, o meu dom, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Coloca Jeremias 7:8 para mim. Aleluia. Eis que vós confiais em palavras falsas, para nada vos aproveitam. Porventura furtareis e matareis e adulterareis e jureis falsamente e queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis e vos poreis diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome, direis: fomos libertados para fazermos todas essas abominações? Pois esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde o princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Aqui na minha Bíblia diz 10: fazem coisas que eu detesto, depois vêm e ficam na minha presença, no meu próprio templo, e dizem: nós estamos seguros agora. As pessoas fazem o que querem, depois vêm aqui na igreja ou em qualquer outra denominação e acham que dar um glória a Deus já é o suficiente para Deus. Mas Deus, Ele conhece. Deus, Ele vê o profundo e o escondido. O que você acha que ninguém está vendo, Deus está vendo. E aí vem na casa do templo do Senhor: aqui eu estou seguro. Mal sabe você que está indo para o inferno sem saber. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. É uma palavra que vivifica, que renova, que liberta. Jesus morreu pelos seus pecados e você tem livre acesso de pedir perdão e de não ir para o inferno. Vamos parar com essa história de ser crente de brincadeira, de ser crente de mentirinha, de vir buscar a Deus só quando está precisando de alguma coisa. Aí é fácil. Aí Deus te dá o que você quer, você sai da presença dEle. Você acha que Ele tem se agradado? Não tem não.
Não tem não, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores que buscam a Ele em espírito e em verdade. Não para o que Ele tem a oferecer. Não. Não pelas bênçãos que Ele te dá, mas pelo que Ele é. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, e Ele está voltando. Vamos parar para refletir um pouco mais, para entender se está valendo a pena. Imagina você ficar uma vida inteira na igreja e quando chegar o juízo, Deus falar: não vos conheço, apartai-vos de mim. Na escola dominical falou sobre os 10 mandamentos, não é? Se você cumpre os 9 e deixa de fazer um, do que adianta? Do que adianta? Você tem que viver uma vida de luz, viver uma vida diferenciada. Sabe por quê? Deus te chamou, não foi para ser igual ao mundo, mas para confundir e para fazer com que eles se espelhem em nós, para que eles venham para a presença de Deus. E não que você vá para lá, não, jamais. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. É como as 10 virgens. 5 loucas, 5 prudentes. As prudentes reservaram azeite, as loucas não. Você tem sido prudente? Você tem reservado o seu azeite? Porque na palavra diz que não falte o óleo sobre a tua cabeça. Nessa noite, se separa deste mundo. Não aceite os banquetes que o mundo tem lhe oferecido. Não! Seja como Daniel, um homem temente a Deus, um homem que foi segundo o coração de Deus. E Deus te trouxe aqui para te trazer um renovo espiritual. Assim como foi no Vale de Ossos Secos, para muitas pessoas, para aquele profeta, não tinha mais jeito. O que você vê aí? Ah, Senhor, eu só vejo ossos. E eles estão sequíssimos. Não tem jeito. E o que o Senhor faz? Sopra sobre esse vento. E hoje o sopro do Espírito Santo está neste lugar. E Ele está revivendo. Ele está fazendo você voltar ao primeiro amor. Ei! E o vento foi passando. E aquele osso foi juntando um com um. E foi se refazendo novamente. Sabe por quê? Porque para o meu Deus, ainda que esteja acabado, ainda que para muitos digam que não tem jeito, para o meu Deus basta apenas um toque, basta apenas um sopro, basta apenas uma palavra, e tudo volta a mudar. E os ossos reviveram. E não foi só isso. Carne começou a nascer. E por último, o Espírito Santo soprou sobre ele. O Espírito Santo de Deus, que é o seu amigo, que é o meu amigo. Ele está conosco nessa noite. Escute a palavra do Senhor. Abra os seus ouvidos para entender que o Espírito Santo de Deus, Ele só está te alertando porque Ele te ama. Porque o inimigo, se você estiver na lama, na sujeira, no pecado, ele vai fazer te afundar mais. Sabe por quê? Porque ele não está nem aí com você. Ele quer a tua coroa, porque ele não tem mais parte lá no céu. Então, ele tenta te cegar para ele tomar a herança que o Senhor te prometeu. Ele tenta te cegar porque ele quer a coroa da vida. Ele quer que você sofra com ele. Você vai aceitar que o inimigo continue te enganando? Ou você vai a partir de hoje abrir os seus olhos espirituais, entender, falar: Deus, eu quero viver uma vida de santidade contigo. Eu quero ser diferente. Jesus, lá na minha escola eu quero ser diferente. Lá no meu trabalho eu quero ser diferente. Escolha ser diferente. Escolha ser como Daniel, um homem que não tinha desejos carnais, mas que ele visava
está perante ao Deus com suas vestes limpas. Não perca tempo nessa noite. Ah, mas eu sou crente. O que vão pensar de mim? Ai, vão pensar que eu estou no pecado. Não. Sabe por quê? Porque um verdadeiro adorador, ele se arrepende todos os dias. Porque é o que a palavra diz. Tem que se arrepender todos os dias. Qual ser humano que não é falho? Qual é o ser humano que não tem pecados? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Atira! Se você não tivesse pecado, você já estaria no céu. Mas todos aqui somos pecadores. Porém, nós somos pecadores com a graça de Deus. Nós temos a graça do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós somos privilegiados. Não só nós que estamos aqui, o mundo todo está privilegiado. Só falta você ir pregar e dizer para eles que tem solução. Dizer para eles que assim como foi na sua vida, como Deus te libertou, como Deus te curou, como Deus te salvou, também pode libertar lá. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Faça o que o Senhor está te pedindo. Faça enquanto é tempo. Faça, porque Ele virá como um ladrão. O ladrão avisa a hora que vai chegar? O ladrão avisa a hora que vai te roubar? Não. Ele chega, ó, e não será diferente. Dá uma piscada do seu olho. Vai ser assim. Você pode estar piscando agora e Jesus voltar e você olhar para o seu lado e o seu irmão não está mais aqui. E se você ficar? E se ele voltar agora? Como é que vai ficar? Será que a gente vai subir? Coloque o seu pensamento em Deus.